Isso é o mais importante. No momento, sou apenas um membro da banda. Sozinho, sabe, e é assim que me vejo. De fraturas internas e um misterioso acidente de barco, a um afastamento repentino do grupo, muitas coisas ficaram sem ser ditas. Uma despedida silenciosa e uma gravação final, mantida em segredo até o último momento. Neste vídeo, toda a verdade por trás das últimas escolhas de vida de Robin Gibb será revelada. Em Language Not Registered for Generation, Robin Gibb completou Language Not Registered for Generation anos, como um ritmo de trabalho completamente diferente do anterior. Em vez de álbuns comerciais ou longas turnês, Robin se concentrou em um único projeto, definido desde o início como comemorativo, e destinado a encerrar uma jornada criativa de mais de meio século. Naquele ano, Robin e seu filho Robin John começaram a compor Titanic Requiem. O projeto não estava vinculado a nenhuma gravadora, não visava as paradas de sucesso e não tinha planos de promoção em massa. Segundo os envolvidos na produção, Robin Gibb participou diretamente da composição das melodias, da escrita das letras e da estruturação geral da obra. Era um território inexplorado para meu pai, e para nós, trabalhar juntos foi uma experiência mágica. Após esse evento, a família confirmou que Robin estava em tratamento para uma doença grave, embora nenhum detalhe tenha sido divulgado. No final de Language Not Registered for Generation, as informações sobre a saúde de Robin Gibb ficaram mais claras. Ele foi diagnosticado com câncer de fígado e em seguida descobriu-se que a doença havia se espalhado para o intestino. Os médicos recomendaram um tratamento agressivo, o que significou a suspensão de todos os seus planos de trabalho para Language Not Registered for Generation. Em março de Language Not Registered for Generation, Robin foi submetido a uma grande cirurgia intestinal em Londres. Após a operação, seu estado de saúde deteriorou-se rapidamente. Muitos compromissos que haviam sido mantidos em segredo na esperança de uma recuperação foram cancelados por completo sem os anúncios públicos comuns em anos anteriores. Em meados de abril, a Reuters noticiou que Robin Gibb havia entrado em coma devido a uma pneumonia e exaustão severa após a cirurgia. A família confirmou a notícia e afirmou que parentes próximos estavam presentes no hospital naquele momento. Alguns dias depois, um porta-voz da família disse que Robin havia recuperado a consciência e conseguido se comunicar brevemente com sua esposa e filhos. A informação foi divulgada com cautela, sem projeções a longo prazo. Durante esse período, Robin não fez aparições públicas nem emitiu declarações oficiais. Em Language Not Registered for Generation, The Abril Titanic Requiem estreou no Central Hall, Westminster, em Londres. Robin Gibb não pôde comparecer devido a problemas de saúde. Suas partes vocais na obra foram retiradas de material pré-gravado, exatamente como planejado. Na estreia, Robin John compareceu em nome de seu pai para apresentar a peça ao público. Ele disse que o projeto era o resultado de muitos anos de trabalho árduo de Robin e que concluir o Requiem era algo que seu pai sempre desejou independentemente de sua condição na época. Pouco antes de sua morte, Robin disse a um amigo próximo: "Fiz o que precisava ser feito." Esta foi uma das últimas declarações registradas de Robin Gibb, não relacionada a nenhuma obra musical específica, embora refletisse claramente seu estado de espírito perto do fim. O mundo da música pop perdeu mais uma figura gigante. Robin Gibb, da banda The Bee Gees, faleceu no domingo, após uma longa batalha contra o câncer. A família confirmou que a causa da morte foi relacionada a complicações decorrentes do tratamento oncológico. O anúncio foi breve, sem coletiva de imprensa ou grandes eventos midiáticos. O funeral de Robin foi realizado em Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation em Oxfordshire, com a presença apenas de familiares e amigos próximos. Não houve uma grande cerimônia pública, em consonância com o desejo de privacidade que Robin havia expressado claramente em seus últimos anos. Robin não precisava de uma declaração pública para reconhecer o que muitos já haviam percebido. A sequência de escolhas feitas em seus últimos anos mostrou que Robin Gibb planejou deliberadamente seu próprio capítulo final, deixando para trás memórias musicais e uma despedida transmitida por meio de ações e não por explicações. A preparação silenciosa, empreendida por Robin Gibb aos Language Not Registered for Generation anos,
não surgiu de um impulso repentino. Décadas antes, ele já havia enfrentado um momento inesperado de vida ou morte, bem no auge do primeiro sucesso dos Blue Retrievers. E esse incidente deixou uma marca que nunca se apagou. Variáveis que desencadearam uma crise. Em Language Not Registered for Generation, os Blue Retrievers retornaram à Inglaterra após um longo período trabalhando na Austrália. O cenário musical estava mudando rapidamente e o grupo chamou a atenção desde suas primeiras gravações. Durante essa fase, Robin Gibb começou a assumir o papel de vocalista principal em muitas canções importantes. A divisão de funções dentro do grupo tornou-se mais clara. Robin aparecia frequentemente nas sessões iniciais e nos momentos culminantes das gravações, enquanto Barry mantinha a estrutura geral. A ascensão de Robin Gibb à posição de vocalista principal deu à imagem dos Blues Grounds, na Inglaterra, um tom diferente em comparação com os períodos anteriores. No final de Language Not Registered for Generation, a agenda do grupo era intensa, com viagens constantes entre cidades. A pressão das gravações e as apresentações ao vivo aconteciam simultaneamente. Nesse contexto, ocorreu um incidente sem relação com a música que se tornou um ponto de virada indissociável da vida de Robin. Em Language Not Registered for Generation, de novembro de Language Not Registered for Generation, Robin e Molly Hollis estavam em um trem que passava pela região de Heather Green. Um acidente aconteceu matando Language Not Registered for Generation pessoas. Robin Gibb e Molly estavam entre os sobreviventes retirados do vagão, em estado de choque. De acordo com os registros médicos na época, Robin sofreu apenas ferimentos físicos leves. Pessoas próximas a ele relataram um trauma psicológico prolongado após o acidente. O trabalho que se seguiu, imediatamente, foi realizado sob tensão constante, quase sem tempo para recuperação. Após o acidente, Robin raramente mencionou o ocorrido em público. Em uma conversa privada gravada, Robin disse certa vez: "Acho que não vejo mais o mundo da mesma maneira." O comentário foi raro, embora refletisse o impacto duradouro do incidente de Language Not Registered for Generation. No início de Language Not Registered for Generation, a vida pessoal de Robin Gibbs passou por grandes mudanças. Robin se casou com Molly Hollis, que estava com ele antes do acidente de trem. O casamento foi realizado discretamente, sem a grandiosidade, frequentemente associada a artistas famosos. Logo após o casamento, Robin e Molly começaram a viver separados. As agendas de gravações e shows mantinham Robin Gibb frequentemente nos Estados Unidos ou em grandes cidades, enquanto Molly permanecia na Inglaterra. A separação geográfica tornou-se uma realidade desde o primeiro ano de casamento. Em Language Not Registered for Generation, tensões internas começaram a surgir no grupo The Blues Group. Decisões relacionadas ao lançamento de singles e a divisão das responsabilidades de composição geraram desentendimentos. Robin sentia que sua posição dentro do grupo não era mais respeitada como antes. Em março de Language Not Registered for Generation, Robin anunciou sua saída dos Blues Grounds. A notícia chocou o cenário musical britânico, já que o grupo estava recebendo muita atenção na época. A saída de Robin Gibbs foi repentina, sem um plano claro de reestruturação por parte do grupo. Imediatamente, após deixar os Blues Grounds, Robin se concentrou inteiramente em sua carreira solo. A música Saved by the Bell foi lançada em Language Not Registered for Generation e rapidamente alcançou uma posição de destaque nas paradas do Reino Unido. Este foi o primeiro lançamento a confirmar que Robin podia seguir carreira solo. No final de Language Not Registered for Generation, o álbum Robin's Reign estava concluído. O processo de gravação ocorreu em um curto período, concentrando-se em canções com forte personalidade. Robin Gibb esteve diretamente envolvido na maioria das etapas, desde a seleção das músicas até a supervisão das gravações. A decisão de deixar o grupo surpreendeu o público, ao mesmo tempo que proporcionou uma pausa necessária para os três irmãos refletirem. Quando a polêmica diminuiu, o que ninguém esperava era o retorno deles. E esse reencontro remodelou o mercado musical global por uma década inteira. O preço da fama. Após quase 2 anos de separação, os Blues Girl
se reuniram oficialmente no início de Language Not Registered for Generation. O marco foi celebrado com a gravação de How Can You Mend a Broken Heart, que rapidamente alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos, marcando a primeira vez que o grupo chegou ao topo da Billboard Hot Language Not Registered for Generation, desde que retomaram suas atividades na Inglaterra. Robin Gibb retornou não apenas como vocalista principal, mas também como um colaborador constante na composição das músicas. As baladas melancólicas e emotivas interpretadas por Robin continuaram a criar um tom distinto, claramente diferenciado do estilo vocal mais firme e voltado para o pop de Barry. Dentro do grupo, o processo de trabalho era mais dividido do que no período anterior. Robin frequentemente cuidava das transições emocionais, especialmente em canções com estruturas de 3 partes. De Language Not Registered for Generation, A Language Not Registered for Generation, o grupo lançou álbuns regularmente e fez turnês pela Europa e América do Norte. Em Language Not Registered for Generation, Robin Gibb deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, Spencer. 2 anos depois, nasceu sua filha Melissa. Mesmo permanecendo em um ambiente de trabalho intenso, Robin se esforçava para equilibrar seu tempo frequentemente, viajando de volta para a Inglaterra durante os intervalos das gravações para ver seus filhos. Em Language Not Registered for Generation, os Blood Guides foram escolhidos para compor a música do filme Os Embalos de Sábado à Noite, Saturday Night Fever. Esse projeto mudou completamente a escala da influência do grupo, transformando-os em representantes de todo um movimento musical. No filme, Robin participou dos vocais de apoio em muitas das canções principais. Após o lançamento do filme, a trilha sonora de Os Embalos de Sábado à Noite tornou-se um fenômeno global. Segundo registros da época, foi o álbum mais vendido de todos os tempos, até Language Not Registered for Generation. Robin Gibb participou tanto da composição quanto da interpretação de muitas faixas importantes. Em uma entrevista de Language Not Registered for Generation, Robin disse: "Eu nunca pensei que uma música pudesse mudar todo o mercado musical, mas parece que acabamos de fazer isso." Essa foi uma rara declaração, em que Robin reconheceu o nível de influência sem precedentes do grupo. A carga de trabalho durante esse período foi muito maior do que nos anos anteriores. Em média, a cada mês, o grupo gravava de 3 a 5 músicas novas, além de cumprir cronogramas promocionais, apresentações e entrevistas. Robin chegou a dizer meio brincando: "Nem sei mais qual semana é qual." A fama trouxe consigo pressão pessoal. Conforme os Blue Girl Girls continuavam a dominar o mercado americano, a vida privada de Robin começou a desmoronar. A longa distância geográfica significava que ele e Molly raramente se viam, dependendo principalmente de telefonemas e visitas breves. No início de Language Not Registered for Generation, Molly Hollis entrou oficialmente com o pedido de divórcio de Robin Gibb. O processo ocorreu na Inglaterra, coincidindo com o período em que os Blood Guides começaram a se preparar para projetos pós-disco. O divórcio não gerou controvérsia pública, embora tenha posto fim a um casamento que durou mais de uma década. No final de Language Not Registered for Generation, os Blood Guides reorganizaram suas agendas para evitar que conflitos pessoais afetassem o grupo. Robin continuou gravando e se apresentando enquanto dedicava mais tempo a projetos individuais. A próxima fase traria grandes mudanças de rumo e nas relações familiares. Sucesso contínuo, holofotes e recordes sem precedentes haviam chegado. Após a glória, vieram as inevitáveis sombras. Robin Gibb se preparava para entrar em uma fase mais longa e tranquila, na qual a fama não seria mais o centro das atenções. Em Language Not Registered for Generation, por trás do glamour. O processo de divórcio entre Robin e Molly Hollis foi finalizado após mais de 2 anos de separação. Seus 2 filhos, Spencer e Melissa, permaneceram com a mãe na Inglaterra. Robin mudou-se para uma propriedade em Oxfordshire, começando a reformular sua vida pessoal após o término do casamento. Em setembro, Robin Gibb se envolveu em um raro incidente legal em sua carreira. Após uma entrevista sobre o fim de seu casamento, um tribunal decidiu que Robin havia violado uma ordem judicial de privacidade e o condenou a cumprir uma curta pena de Language Not Registered
for Generation Diaz, de prisão, na Inglaterra. Robin casou-se com Dwina Murphy, em Language Not Registered for Generation, uma artista e escritora irlandesa. Eles moravam em uma casa particular em TM e tiveram um filho juntos, Robin John, nascido em Language Not Registered for Generation. Comparado ao seu primeiro casamento, este período posterior foi mais estável e com menos aparições na mídia. Durante a década de Language Not Registered for Generation, os Blues Garsons deixaram de figurar regularmente nas paradas musicais, mas continuaram com um trabalho constante em estúdio. Robin Gibb lançou diversos projetos solo como Secret Agent e Walls Have Eyes, focando principalmente nos mercados europeu e japonês. Em uma cerimônia em Language Not Registered for Generation, Robin Gibb declarou: "Não começamos com o sonho de entrar para o Hall da Fama. Começamos porque precisávamos compor música para sobreviver." A breve e ponderada observação evocava o espírito fundador dos três irmãos mais de 3 décadas antes. Durante esse período, Robin trabalhou em paralelo em muitos projetos musicais independentes. Participou de produções televisivas, atuou como jurado, em concursos de composição e aconselhou diversos jovens artistas. Embora não estivesse mais produzindo sucessos, Robin continuou a conquistar o respeito de profissionais da indústria. Em Language Not Registered for Generation de janeiro de Language Not Registered for Generation, Maurice Gibb, irmão gêmeo de Robin, faleceu repentinamente devido a complicações durante uma cirurgia no estômago na Flórida. Este foi o maior choque que Robin enfrentou desde a morte de seu pai. Durante muitos meses depois, ele se afastou quase completamente da vida pública. Após o funeral, Robin Gibbs passou a maior parte do tempo em casa. Recusou muitas propostas de colaboração e cancelou uma série de eventos previamente agendados. Em seu diário pessoal, Robin escreveu: "Sem Maurice, sinto como se metade de mim tivesse sido arrancada." Esta é uma das 2 principais citações desta sessão. No final de Language Not Registered for Generation, Robin retornou ao estúdio com o álbum Magnet. O projeto foi gravado em Londres e Hamburgo, utilizando uma variedade de arranjos eletrônicos. Embora não tenha se destacado internacionalmente, o álbum ajudou Robin a retomar sua rotina criativa após um choque psicológico que durou mais de 1 ano. No final de Language Not Registered for Generation, quando questionado sobre o maior legado deixado pelos Blood Guides, Robin Gibb respondeu: "Não podemos medir isso por prêmios. Se a música ainda for cantada depois que partirmos, então, talvez isso seja o suficiente." Essa citação encerra o período e também abre o próximo capítulo. Antes de uma carreira, antes das perdas e do reconhecimento, Robin Gibb começou com algo muito pequeno, subindo a um palco antes dos Language Not Registered for Generation anos de idade. Na época, ninguém imaginava que aquele garoto franzino criaria um dos maiores legados musicais do século, a Fundação BJ. Robin Gibb nasceu em Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation E.M. Douglas Ilha-de-Man. Nascido no mesmo dia que seu irmão gêmeo, Maurice Robin, era o terceiro filho de uma família de 4. A vida na pequena ilha moldou uma infância tranquila, com pouco barulho, mas rica em música. A família Gibb mudou-se para Manchester, em Language Not Registered for Generation. Em poucos anos, os 3 irmãos Barry, Robin e Maurice começaram a aprender música e a cantar juntos em casa. Sem uma direção definida, a princípio pequenas apresentações na vizinhança, gradualmente desenvolveram seu senso compartilhado de afinação e ritmo. Em Language Not Registered for Generation, após uma série de mudanças sociais na Inglaterra, os pais de Robin decidiram mudar-se com toda a família para a Austrália. Eles se estabeleceram em Redcliffe, Queensland. Foi lá que os irmãos Gibb se apresentaram em um palco de verdade pela primeira vez. Nos primeiros anos na Austrália, o grupo se apresentou sob o nome de The Rattlesnakes, depois como Johnny Hayes and the Bluets, antes de adotar oficialmente o nome BGS, em Language Not Registered for Generation. O nome foi abreviado de Brothers Gibb, sugerido por um locutor de rádio local. Em Language Not Registered for Generation e os Bee Gees assinaram seu primeiro contrato
com a Lean Records, uma subsidiária da Festival. Seu single de estreia, The Battle of the Blue and the Grey, foi escrito por Barry, enquanto Robin Gibb forneceu os vocais de apoio em toda a gravação, revelando seu timbre agudo e característico. A partir de Language Not Registered for Generation, o grupo lançou singles continuamente, sem alcançar grande sucesso comercial. Começaram, porém, a atrair a atenção da mídia local, com gravações como Claustrofobia e And the Children Laughing. Robin era responsável pelos vocais principais ou pelas transições emocionais. Nesse mesmo período, Robin Gibb começou a compor suas próprias músicas. A canção I Don't Know Why I Bother With Myself, escrita e cantada por Robin e lançada em Language Not Registered for Generation, é considerada a primeira faixa a apresentar claramente sua marca pessoal dentro do grupo. Em Language Not Registered for Generation, Robin e o grupo gravaram Spicks and Specks, escrita por Barry, mas com a participação igualitária de todos. Robin Gibb cantou a introdução, criando um tom contido e evocativo. O single tornou-se um grande sucesso na Austrália, permanecendo no topo das paradas por várias semanas. Em uma rara entrevista naquele ano, Robin disse: "Acho que este é o momento em que tentamos algo mais sério, não apenas cantar por diversão." O comentário foi discreto, embora refletisse com precisão a transição do grupo para uma nova fase. No final, de Language Not Registered for Generation, a família Gibb decidiu retornar à Inglaterra. Este foi um ponto de virada crucial, pois o mercado britânico estava passando por rápidas transformações após a ascensão dos Beatles. Guiados pelo pai e por seus empresários, os irmãos Gibb almejavam um mercado fonográfico maior com um plano de longo prazo. Com mais de Language Not Registered for Generation albums lançados oficialmente, dezenas de apresentações ao vivo, uma pequena base de fãs na Austrália e um senso de união sem precedentes, os três irmãos Gibb partiram discretamente. Robin Gibb, magro, de cabelos compridos e reservado, estava trilhando um caminho sem volta. A carreira de Robin Gibb abrangeu mais de Language Not Registered for Generation anos, marcada por pausas, reencontros e perdas. Ele nunca parou de compor, mesmo sabendo que seu tempo era limitado. Isso não era resiliência, mas um ritmo de vida familiar. Se o legado de Robin Gibb te fizer refletir mais profundamente sobre como um artista vive e parte, compartilhe este vídeo. Inscreva-se para não perder outras histórias sobre pessoas que deixaram sons que transcendem o tempo. E se você guarda alguma lembrança dos BGs, deixe-a nos comentários.